Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro. O presidente Lula confirmou em entrevista hoje que o governo vai elevar o salário mínimo dos R$ 1.302 atuais para R$ 1.320 a partir de maio. Lula também confirmou a elevação da faixa de isenção do imposto de renda dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.640 e que o valor será gradualmente elevado até os R$ 5.000 prometidos na campanha. E o governo federal deve anunciar o aumento do número de bolsas concedidas a estudantes de várias categorias e também vai fornecer, a partir do mês que vem, um reajuste para as bolsas de ensino superior e médio. Em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Lula anuncia um reajuste que varia entre 25% e 200% nas bolsas de graduação, pós-graduação, de iniciação científica e na Bolsa Permanência em todo o país. Os reajustes vão vigorar já a partir de março. O presidente também deve oficializar o aumento no número de bolsas concedidas a estudantes do ensino superior e médio. As bolsas de mestrado e doutorado, que não tinham qualquer reajuste desde 2013, vão ter variação de 40%. No caso do mestrado, o valor passa de R$ 1.500 para R$ 2.100. No doutorado, de R$ 2.200 para R$ 3.100. Já nas bolsas de pós-doutorado, o acréscimo vai ser de 25%, com aumento de R$ 4.100 para R$ 5.200. Os alunos de iniciação científica no ensino médio também vão ser beneficiados. Serão 53 mil bolsas para estimular jovens estudantes a se dedicar à pesquisa e à produção de ciência, que vão passar de R$ 100 para R$ 300. As bolsas para a formação de professores da educação básica terão reajuste entre 40% e 75%. Em 2023, haverá 125.700 bolsas para preparar melhor os professores, em busca de qualidade do ensino básico. A Bolsa Permanência, voltada a estudantes quilombolas, indígenas, integrantes do ProUni e alunos em situação de vulnerabilidade, vai ter o primeiro reajuste desde que foi criada em 2013. Os percentuais de aumento vão variar de 55% a 75% nos atuais valores de até R$ 900. Os reajustes das bolsas implicam em um investimento de mais de R$ 2 bilhões e 300 milhões de reais em recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia. A Polícia Federal realiza a operação contra um grupo suspeito de fraudes bancárias de quase 2 milhões de reais contra entidades privadas e órgãos públicos. Os agentes cumprem 13 mandados de busca e apreensão em 5 unidades da Federação. A operação investiga uma organização criminosa suspeita de fraudar mais de R$ 1.900.000 em janeiro do ano passado, de contas bancárias de prefeituras municipais de diversos estados. O grupo teria realizado acessos e transações fraudulentas, ocasionando prejuízos financeiros aos clientes. Após a obtenção dos dados bancários, foram feitas operações pela internet, como transferências eletrônicas para diversas contas bancárias. Os agentes cumprem 13 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo, Maranhão, Piauí e Tocantins. Também estão sendo executadas ordens judiciais de apreensão e bloqueio de bens e valores com a finalidade de recuperar os ativos desviados. São investigados os crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético e lavagem de dinheiro. O nome da operação, Cyber Impetum, é inspirado na expressão em latim que significa ataque cibernético, já que os criminosos se dedicavam a praticar furtos em contas bancárias, atacando de forma cibernética. O Partido Nacional Escocês iniciou hoje um longo processo para escolher um novo líder após a repentina renúncia da primeira-ministra do país, decisão que provoca muitas perguntas sobre o futuro do movimento independentista na Escócia. O SNP deve elaborar um calendário para a eleição de um sucessor que esteja à altura da carismática e habilidosa política de 52 anos, que conseguiu revitalizar o partido há alguns anos, quando a sigla enfrentava um dos piores momentos.
Sturgeon era o braço direito de seu antecessor Alex Salmond e foi designada sem qualquer concorrência como a sucessora natural após a renúncia em 2014. Atualmente, no entanto, não há nenhum candidato evidente e os olhares parecem voltados para 4 nomes. Angus Robertson, ministro da Cultura e Relações Exteriores do governo regional escocês, John Swinney, vice-primeiro-ministro, Kate Forbes, a jovem ministra das Finanças da Escócia, e Humza Yousaf, titular da pasta da Saúde. No referendo de 2014, o principal argumento contra a independência foi que a iniciativa deixaria a Escócia fora da União Europeia. 2 anos depois, porém, o referendo sobre o Brexit, no qual a grande maioria dos escoceses votou contra, ironicamente arrastou o país de 5,5 milhões de habitantes para fora da União Europeia justamente por pertencer ao Reino Unido. Ainda que Londres insista que a votação de 2014 foi uma consulta única em uma geração, Sturgeon alegava que o Brexit mudou o cenário e defendeu o direito de convocar outro pleito legal nos próximos anos. Diante da persistente recusa do Executivo Central, a primeira-ministra escocesa recorreu à Justiça, mas teve os planos frustrados pela Suprema Corte Britânica. Mesmo assim, Sturgeon destacou que transformaria as próximas eleições gerais, previstas no mais tardar para janeiro de 2025, em um plebiscito sobre a independência. A perspectiva, no entanto, provocou grande polêmica entre os eleitores e inclusive dentro do Partido Nacional Escocês, que pretendia organizar uma conferência sobre o tema em março. Alguns líderes independentistas pedem agora o adiamento da cúpula, para não impor ao novo líder uma definição antes de sua chegada ao comando do partido. Além disso, as pesquisas mostram que o apoio à causa da independência não avança. Além de enfraquecer os argumentos a favor da separação do Reino Unido, a renúncia de Sturgeon também reforça as esperanças eleitorais das siglas rivais na Escócia. De acordo com o jornal The Times, membros do Partido Trabalhista e do Partido Conservador celebraram a renúncia da figura que dominou por completo a política escocesa desde que assumiu o poder há pouco mais de 8 anos. A França vive hoje mais um dia de protestos contra a reforma da Previdência. Em 7 de março está planejada uma enorme greve que pretende paralisar o país. A manifestação desta quinta afeta em menor grau o serviço ferroviário e o transporte público de Paris, que funcionam quase normalmente. Mas o aeroporto de Orly, na capital francesa, cancelou 30% dos voos. A nova mobilização busca aumentar a pressão sobre os deputados, que têm até sexta-feira para se pronunciar sobre o texto, que depois seguirá para o Senado. O objetivo dos sindicatos é que o governo retire a proposta de aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e de adiantar para 2027 a obrigação de contribuir 43 anos, e não 42, como é atualmente, para receber uma aposentadoria completa. Se o governo não nos ouvir, nós já anunciamos uma próxima data, que é o dia 7 de março. Nós planejamos uma enorme manifestação que vai paralisar o país. E o que isso significa? Significa protestos massivos, que demonstrem a situação dos trabalhadores, as dificuldades, mas também a beleza, porque esse é um movimento bonito feito pelo mundo do trabalho. Vamos discutir as possibilidades, mas queremos realizar uma grande manifestação no dia 7 de março se o governo não nos ouvir. De acordo com as pesquisas, 2 em cada 3 franceses se opõem à medida. Apesar da rejeição, o presidente Emmanuel Macron continua apoiando o projeto. O líder francês argumenta que o plano evitaria um déficit futuro no fundo de pensão e aproximaria a idade de aposentadoria da população francesa à dos vizinhos europeus. O governo francês optou por um procedimento polêmico que permite aplicar a reforma no final de março, caso as 2 casas do parlamento não se pronunciem. O Festival de Cinema de Berlim começou nesta quinta-feira com um discurso por vídeo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mensagem que marca a abertura de uma edição dominada pelos dramas da Ucrânia e do Irã. Durante os próximos 10 dias, a edição de número 73 do evento vai exibir 18 filmes e documentários focados nos 2 países, além da competição oficial com 19 produções candidatas ao Urso de Ouro. O festival também terá um toque de glamour, com uma homenagem ao diretor americano Steven Spielberg, que vai receber um urso honorário, e uma lista de celebridades presentes, como Anne Hathaway, Helen Mirren e John Malkovich. Com isso, a capital alemã recupera o brilho de receber o primeiro grande evento cinematográfico do ano na Europa. O júri será liderado pela atriz americana Kristen Stewart, que aos 37 anos é a mais jovem presidente da história da mostra competitiva. Acho que estamos vivendo os tempos mais reativos e emocionalmente difíceis.
Sentar aqui, ter esse momento de digressão, olhar para o que as pessoas estão fazendo com seus próprios corpos em resposta ao mundo que está desabando diante de nós, definitivamente é uma oportunidade para a qual eu não poderia dizer não. Ao lado de Stewart, também estarão presentes a atriz franco-iraniana Golshifteh Farahani e a diretora espanhola Carla Simón, que no ano passado ganhou o Urso de Ouro com Alcarrás. Entre os filmes que concorrem à estatueta deste ano, destacam-se o espanhol 20.000 espécies de abelhas, de Estíbaliz Urresola, e o mexicano Totem, de Lila Avilés. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.